Inclusive, Bonifácio VI, não há o que falar dele, ele teve o segundo pontificado mais curto da história. Ele foi papa por apenas 15 dias. 15 ou 16. Bom, quando o Papa Bonifácio VI morreu, havia dois partidos, eu tenho falado aqui com vocês desses dois partidos. Haviam dois partidos que disputavam o papado. O partido germânico, favorável a Arnulfo da Caríntia, que o Papa Formoso fizera imperador, e o partido italiano, ou espoletano, o partido de Spoleto, que desejava um italiano como imperador. Quando Bonifácio VI morreu, o partido de Spoleto obteve a eleição de um dos seus, ou melhor dizendo, de alguém que estava disposto a cooperar com eles para no sólio pontifício, que era o bispo de Anagni, que foi eleito Papa Estevão VI. Uma das figuras mais infames que se sentaram no trono de São Pedro, e nós veremos por quê. Atenção aqui. E a história que nós narraremos não é nada agradável. Nada. Mas se nós lermos com aquela lente que eu mostrei para vocês, ao católico não ameaça a fé, ao contrário, fortalece. Porque se a igreja sobreviveu ao pontificado desse homem, bom, havia uma disputa, né, entre o partido germânico e o partido espoletano, ou italiano. Inicialmente, o Papa Estevão VI, ele demonstrou aprovar a conduta do Papa Formoso, o Papa Formoso havia coroado Arnulfo da Caríntia, o germânico, o alemão, o imperador. E, em primeiro momento, Estevão VI concordou, reconhecendo como legítimo imperador. No entanto, Estevão VI dependia do partido que o elegera. Obrigado, pessoal. Dependia do partido que elegera. E quem o elegeu? O partido italiano, o partido spoletano. E o Papa Estevão VI achava que devia obedecer esse partido. E o chefe desse partido, que era o Duque de Spoleto, Lamberto, que havia sido coroado imperador pelo Papa Formoso, e que viera o título imperial ser tirado dele e dado para Arnulfo da Caríntia, ficou furioso. Ele e a sua mãe, uma mulher furiosa chamada Geltrude. Ambos, mãe e filho, a Geltrude e Lamberto de Spoleto, fizeram que o novo Papa deixasse de reconhecer Arnulfo da Caríntia como imperador e mais, que lançasse um anátema sobre a memória do Papa Formoso, que foi o Papa que tornara Arnulfo imperador. E aqui começa a tragédia. É muito difícil saber exatamente o que aconteceu naqueles dias negros, no começo do ano de 897. E mais difícil ainda, compreender a personalidade dos personagens envolvidos, sobretudo de Estevão VI. Muitos tentam reabilitar a memória de Estevão VI, dizendo que ele foi simplesmente um joguete nas mãos dos espoletanos, enfim. Mas o fato é que todas as recordações que nos chegaram deste Papa são negativas. Claro, nós vemos na história dos papas de Saba e Castiglione, eles dizendo, né, que a maior parte dos cronistas, eles eram ou personalidades do lado alemão,
ou personalidades que eram apologistas do Papa Formoso, como era o autor dos Anais de Fulda, ali, o Tiprando de Cremona, Auxílio, enfim. No entanto, como dizem esses mesmos autores, Saba e Castiglione, na sua História dos Papas, recentemente traduzida pelo Centro Dom Bosco, recomendo a todos que comprem, é uma obra muito boa. Independentemente do juízo que nós possamos fazer sobre a pessoa do Papa Estevão VI, nós devemos lamentar, isso são palavras desses dois importantes historiadores e sacerdotes, eles dizem o seguinte: nós devemos lamentar, abre aspas, que Estevão VI tenha brutalizado a história do papado com um fato de inaudita barbárie, de modo que somente aqueles tempos grosseiros e a sua convicção em rasgar a memória de um papa que ele julgava réu de muitos delitos podem, se não justificar, ao menos explicar em parte, fecha aspas, o que ele fez. E o que ele fez? Bom, tudo se deu em janeiro de 897. Lamberto de Spoleto e a sua mãe estavam em Roma e se comportavam como os donos da cidade. E, para agradá-los, o Papa Estevão VI declarou que julgaria o seu antecessor, Formoso. Faria um julgamento sobre seu antecessor. E, para isso, ele reuniu um sínodo. Um sínodo de bispos que serviria de tribunal. Para ele ocorreram prelados, bispos, cardeais, etc. Ou seja, o Papa Formoso seria julgado post-mortem. Foi marcado o sínodo e Formoso foi citado a comparecer em pessoa perante o tribunal. Mas havia um problema. O Papa Formoso estava morto há 8 meses. O problema foi resolvido. O cadáver do Papa foi arrancado do túmulo, vestido com a capa pontifícia, posto num trono na sala do sínodo para ser julgado. Dizem que o corpo estava um pouco mumificado. Para defendê-lo, designaram apenas um diácono, um pobre diácono, amedrontado, né, com aquela situação. Aquele que servia de promotor se levantou, voltou-se para o cadáver do Papa e leu todas as acusações. Depois disso, o Papa vivo, Estevão VI, né, segundo a crônica, se não me engano, a de Fulda, ensandecido, furioso, perguntou ao morto: por que, homem ambicioso, usurpaste a cátedra apostólica de Roma, tu que já eras bispo de Porto? Porque, segundo os cânones da época, um bispo não poderia ser transferido de diocese. E o Papa Formoso, assim como o Papa Marino, e como o próprio Papa Estevão VI, que estava acusando, havia sido bispo antes de ser Papa, bispo de outro lugar. O advogado, é claro que a múmia não falou, não, Formoso não conseguiu responder. Mas o advogado de Formoso falou, apavorado com os gritos do Papa Estevão, e o morto lá em silêncio. O sínodo isso passou a história como o sínodo do cadáver. Ele decretou Formoso deposto, condenou, decidiu que todos aqueles que haviam sido ordenados por ele deveriam ser novamente ordenados. Arrancaram do cadáver as vestes pontifícias, cortaram da mão
os 3 dedos direitos com os quais ele abençoava, né? Cortaram os dedos, e em meio de gritos bárbaros lançaram o cadáver para fora do salão, o arrastaram pela rua de Roma e o atiraram no rio Tibre. O cadáver, dizem que ele foi levado pelas águas 20 milhas e foi encontrado por pescadores piedosos que o sepultaram dignamente. Ele havia sido antes sepultado na Basílica de São Pedro, arrancaram ele de lá, julgaram e atiraram no rio Tibre e foi sepultado por católicos piedosos. Bom, perguntaram aí, então, se ele foi falso papa. Então, claro que não. Esse sínodo ele foi declarado inválido pelos papas posteriores. É claro que Formoso foi papa. Agora, quanto a Estevão VI, né, que foi o promotor disso tudo, que foi quem promoveu tudo isso, né, Sabe, Castilhano, eles falam, né, o indigno Papa Estevão VI, ao acusar Formoso de ter subido ilicitamente à sé de Pedro, porque estava proibido pelos cânones de passar a uma sé mais importante, sendo bispo de Porto, não levava em consideração que também ele havia sido bispo de Anagni. Mas com uma casuística fina e sutil, tornava legítima a sua própria eleição, anulando as ordenações de Formoso por quem ele havia sido sagrado. Ou seja, ok, então um bispo não pode ser transferido de uma sé de menos importante para uma mais importante. Mas isso aconteceu com Estevão VI, está resolvido. Por quê? Porque ele foi feito bispo pelo Papa Formoso. Como as ordenações de Formoso foram declaradas inválidas, está resolvido. Enfim. E Castiglione e Saba dizem ainda: se não nos confortasse a convicção sobre a alma imaculada da Igreja, cuja fé não foi manchada por Estevão com erros dogmáticos, né? Estevão VI nunca proclama nenhuma heresia, não poderíamos fixar o olhar sem náusea sobre o espetáculo que os cronistas nos relataram. Fecha aspas. Bom. Mas no outono daquele mesmo ano, a facção contrária a Estevão prevaleceu em Roma e se vingou do pontífice, pelo que ele fez ao Papa Formoso. Estevão VI foi preso, lançado no cárcere e enforcado. Seu sucessor, o Papa Romano, esse era o nome dele mesmo, Romano, reinou por apenas 4 meses, mas começou a reabilitação do Papa Formoso. Não conseguiu concluir, foi sucedido pelo Papa Teodoro II, que governou a igreja por apenas 20 dias, mas tempo suficiente para reunir um sínodo e declarar legítimas todas as ordenações feitas por Formoso, desfazendo o que o sínodo do cadáver havia feito. E ele foi sucedido pelo último Papa do século IX, que foi o Papa João IX, eleito em 18 de janeiro de 898, e foi um bom pontífice. Para vocês verem, e nós veremos isso na próxima aula também, os papas do século X, houve papas muito ruins, mas houve bons no meio. E o Papa João IX se declarou, se dedicou à reabilitação do Papa Formoso. Ele reuniu um concílio em Roma, na Basílica de São Pedro, na primavera de 898. O terrível sínodo do cadáver foi anulado. As suas atas foram jogadas na fogueira. Todos os prelados que tinham tomado parte do sínodo do cadáver imploraram perdão, dizendo que haviam participado por medo, etc. Apenas os sacerdotes, e foram perdoados, apenas os sacerdotes que apoiaram deliberadamente o sínodo do cadáver, como um certo padre Sérgio, do qual nós falaremos, que foi papa, foi excomungado. Ele foi excomungado. Nesse concílio também foram aprovados e devolvidos os cargos a todos os bispos, padres e clérigos que o Papa Formoso tinha ordenado. Né? E, ao mesmo tempo, aquele nobre ao lado do qual Estevão VI estava, Lamberto de Spoleto, foi confirmado como imperador, ou seja, João IX adotou uma postura de reconciliação para colocar ordem no caos reinante na Itália, né? E isso Lamberto, inclusive, o apoiou nisso, auxiliou nisso, e, ao mesmo tempo,
desfazer essas coisas horríveis que haviam sido feitas no tempo de Estevão VI. Então, durante alguns meses, Lamberto, o imperador, e João IX trabalharam juntos, só que o esforço desses dois homens foi ineficaz. Principalmente para repelir uma nova onda de invasões. Que se lançou sobre o norte da Itália, dos húngaros. Inclusive, o Papa João IX morreu durante uma invasão húngara à Itália em janeiro de 900. Depois dele foi eleito Papa Bento. Depois de João IX foi Papa Bento IV. Foi Papa de 900 a 903. Depois Leão V, durante um ano, de 903. Depois o Papa Cristóvão, de 903 a 904. As forças da crise eram fortes demais para que as coisas melhorassem. Em 904, foi eleito o Papa Sérgio III, o primeiro autêntico Papa do século obscuro, que é o que nós veremos na próxima aula. Perguntaram aí se Estevão VI foi um falso Papa. Não foi. Foi Papa legítimo. Péssimo. Indigno, mas foi. Bom, isso que nós vemos começar, quer dizer, não é que começou no papado, mas isso cujo início nós vimos no papado, também acontecia no restante da igreja. Claro que não tem relatos de gente sendo desenterrada, mas esse clima de tamanha decadência se percebia no restante da igreja. O século X, diz Daniel Hopes, consistiu em um período de obscuridade em que, cegados pelo sangue e mergulhados na lama, os homens se debateram numa incerteza terrível. Tudo que podemos ver no século IX, por ocasião do desmoronamento carolíngio, a brutalidade sem freios, a imoralidade, a decadência das instituições, atinge agora o paroxismo. O século V, que foi o século da queda do Império Romano, traumatizado pelas invasões bárbaras, não foi nada em comparação com esse longínquo sucessor que foi o século X. No entanto, acrescenta Daniel Hopes, é necessário acrescentar que essa época tão mal conhecida, tão sumariamente julgada, é onde se preparava essa obra-prima do homem e da igreja, que é a civilização cristã do Ocidente medieval, a cristandade, dos séculos XI a XIV. A noite do século X é um fato, mas não deve se esquecer a aurora que se lhe seguiu. Essa aurora que, inconscientemente, os homens desse tempo trágico vinham esperando e preparando. Fecha aspas. Então é sempre necessário ter isso em mente. Aqui não é o fim, né? Ali estão sendo gestadas, nós teremos aulas para ver isso. Ao mesmo tempo em que isso tudo acontecia, há grandes santos trabalhando. Há grandes homens agindo na igreja para retornar, né, a pureza dos costumes. Estão perguntando se a aula vai ficar gravada. A aula aqui ela fica disponível por apenas uma semana no YouTube. Para os alunos da Escola de História da Igreja, fica disponível o tempo todo enquanto durar a matrícula. Então quem é aluno da Escola de História da Igreja essa aula estará lá no curso de História Universal da Igreja, disponível para assistir sempre que precisar. Bom, o grande problema nessa história, no século X, é que a crise não é apenas no mundo, mas também na igreja. Né? Claro que expliquei crise em sentido amplo, não em estrito, mas enfim. Agora, estava uma situação muito ruim no mundo, aquilo que eu comecei descrevendo, que eu descrevi no começo da aula. Havia uma crise muito grande no mundo. Mas qual foi o canal pelo qual esse caos reinante penetrou na igreja? Foi o mesmo em toda parte. A intromissão das autoridades leigas nas nomeações eclesiásticas. Autoridades políticas fazendo nomeações eclesiásticas. Naquela época,
as eleições episcopais, na prática, dependiam só dos soberanos. Aquele que exercia o poder político entendia que devia controlar o episcopado. Sobre os mosteiros, a mesma coisa. Tornou-se corrente o hábito de receber ou de dar um mosteiro como propriedade. No final desse século, o primeiro rei capetiano na França, Hugo Capeto, por exemplo, ele é abade secular de todas as abadias mais ricas dos seus domínios. E é justamente esse cargo de abade que lhe vem o apelido, que se tornou o sobrenome, de Capeto, que significa portador da capa, uma capa que os abades leigos usavam. Podia-se ter perfeitamente, podia-se um abade que tinha o cargo de governar os monges e de fazer guerra. Agora, as coisas eram piores. Se generalizava em toda parte o hábito de receber ou de dar um mosteiro em autêntica como o mosteiro ou um bispado como pagamento. Se generaliza o hábito de mercanciar os títulos e funções eclesiásticas. É a simonia, a venda de cargos eclesiásticos. Algo que nessa época era mais florescente do que nunca. Para nomearem ou aceitarem um bispo, um abade ou até um modesto pároco, os nobres que exercem o controle do local exigem dinheiro. É claro que, como ainda resta algo de consciência nessa gente, se afirmava que não era a função espiritual que se comprava, mas o benefício feudal das terras, os proventos associados ao cargo. Isso é bobagem. Todo mundo... É claro que não. Ainda mais, desde os mais altos príncipes seculares até o mais modesto pároco, existe uma imensa cadeia de cumplicidade nesses abusos. Daniel Hobbes fala, podemos citar uma imensa cadeia, podemos citar uma imensa sucessão de reis, prelados, que não cedem à tentação. Mas mesmo esses não se encontram completamente indenes, porque, sem serem simoníacos, no sentido extremo do termo, muitíssimas vezes acabavam por pactuar com a simonia em sentido lato, isto é, cedem ou obtêm coisas sagradas e funções, coisas santas e funções sagradas por razões de interesse, de família, de política ou de relações. O que se passa nesse século X? Estava acontecendo a absorção da igreja pela sociedade que ela devia evangelizar. E esse período, que nós podemos considerar como a crise do papado no século X, ela tem como marco inicial a eleição do Papa Sérgio III em 904, e já eu direi por quê, em 904, até a renúncia do Papa Bento IX em 1045, ou seja, são 140 anos de conflitos, de lutas, de disputas pela sede de São Pedro, pelo papado, e tornando a Santa Igreja de Roma palco das piores atrocidades. E esse longo período, de 904 a 1045, pode, por sua vez, ser dividido em dois.
Em primeiro lugar, o período que se estende do Papa Sérgio III, eleito em 904, até a morte do Papa João XII, morto em 964, ou seja, um período de 60 anos, que o cardeal Barônio chamou de Séculum Obscurum, Idade das Trevas. E depois um segundo período que se estende da eleição do Papa João XIII até a renúncia do Papa Bento IX em 1045. São 2 períodos. Nós iremos dividi-los bem aqui para que fique claro para vocês o que caracteriza cada um deles. Agora, uma das marcas características de todo este período é a violência. E os papas eram as maiores vítimas da violência. Quando havia alguém que estava insatisfeito com um pontífice, frequentemente se desembaraçava dele se tivesse força para tal. Vejam só. Alguns dos papas desse período. Pegando um pouquinho desde o final do século IX. Estevão VI morreu estrangulado. Leão V, estrangulado ou envenenado. É verdade. Anastácio III, envenenado pelo clero de Roma. João X, supostamente sufocado com um travesseiro. Leão VI, espancado até a morte. Papa Estevão VII, mutilado. Papa João XII, morto com uma machadada na cabeça. Papa Bento VI, estrangulado. Papa Bento XIV, morto por maus tratos na prisão. Papa Gregório V, envenenado. Papa Sérgio IV, alegadamente assassinado. Ou seja, o ambiente em que, no qual o papado estava submetido nesse momento era um ambiente de brutalidade. E os papas eram as maiores vítimas. Bom, como eu falei, nós podemos subdividir essa época em 2 períodos. Primeiro é a chamada Era Teofilacto. Peço perdão pela minha voz, é que estou com... o tempo aqui está muito seco e a minha voz realmente fica prejudicada. Mas, enfim, a primeira fase dessa grande crise é a chamada Era Teofilacto. Por quê? Porque de 904 a 963, o papado esteve nas mãos de uma família toscana, da Toscana importante, chamada Casa de Teofilacto. E justamente quem ocupou o primeiro plano, ou seja, aqueles membros dessa família que controlaram o papado nesse período, foram as mulheres dessa família. Mulheres belas, ambiciosas, inteligentes, dissolutas, hábeis em seduzir e hábeis também em envenenar. Essas senhoras irão interferir nos assuntos da igreja e mandar nos papas. São 2, mãe e filha. Teodora e Marose. Os papas das primeiras 3 décadas do século X eram criaturas delas. E depois delas, do filho de Marósia. Teodora era mãe de Marósia e Marósia foi mãe do duque Alberico II de Spoleto. Depois, durante 24 anos, será ele a controlar o papado. Então, durante 60 anos, essa família irá controlar o papado. Escolher os papas, mandar nos papas. Na maior parte dos casos, esses papas eram novos, eram jovens,
incapazes, frequentemente incapazes, e eram feitos e desfeitos, né, entronizados, mortos, pelas mais contraditórias ambições. E estes homens, se a gente for analisar de modo bem imparcial, são homens que não tiveram um impacto, um peso relevante algum nos destinos da igreja ou do mundo. Né? Enfim, então não vamos falar de todos, vamos dar uma pincelada nesse período a partir de alguns papas que são bem paradigmáticos. Para vocês verem, inclusive, como que, apesar de serem homens nomeados por essas mulheres e pelo filho de Marósia, muitos até são homens dignos, bem intencionados, mas fracos, desarmados nas mãos desta família que os fazia papas. O primeiro deles foi o Papa Sérgio III. Sérgio III é um dos papas mais discutidos ao longo da história, porque as crônicas da época atribuem a ele uma má vida. Alguns dizem que ele se desembaraçou, foi ele que mandou matar o seu antecessor para assumir o cargo, mas é muito questionável isso. O cronista Liutprando diz ter ele sido amante de Marósia e pai com ela do futuro Papa João XI. Muitos historiadores criticam essas afirmações, né? Negam essa relação adúltera entre o Papa e Marósia, enfim. Então se trata de um personagem muito controvertido. Mas ele era uma criatura de Marósia e de Teodora, de mãe e filha. E, enquanto padre, vocês se lembram do processo que Estevão VI moveu contra o falecido Papa Formoso? Pois bem, o Papa Sérgio III era, enquanto padre, havia sido um dos grandes apoiadores do sínodo do cadáver. E quando ele se tornou Papa, ele voltou a lançar condenações contra o Papa Formoso, dessa vez sem ter que desenterrar, sem desenterrar nem nada. Mas voltou a lançar condenações contra ele, contra as ordenações dele. E ele sofreu muita oposição enquanto Papa, justamente porque todos sabiam que ele obedecia aos Teofilacto e havia outras famílias nobres que não estavam satisfeitas com essa influência dos Teofilactos sobre o papado. E vejam, quando a gente fala aqui sobre o papado, pessoal, a preocupação deles, a preocupação dessas famílias nobres, não era com o poder espiritual. Por isso que eu falei que não houve erro doutrinal, não houve nada disso. Não havia interferência nesse sentido. O problema, a preocupação deles era o poder político do Papa. O Papa era o soberano dos Estados Pontifícios, então eles queriam o poder político sobre os Estados Pontifícios, sobre a Itália. E havia outras famílias que desejavam o controle dos Estados Pontifícios. E por isso ele sofreu muita oposição. Mas ele conseguiu manter-se no cargo graças à proteção da família que o sustentava, né, que eram os Teofilactos. Então, ele é um dos papas que passou com uma das piores reputações da história. Mas eu mesmo até... Porque a gente vai ler a crônica de Liutprando e ali está todo exposto de uma forma muito clara, muito nítida, e a gente acredita, só que aí quando a gente vê os historiadores, e não apenas aqueles entusiastas de papado, porque tem alguns realmente, pessoal, até, eu acho que eu fiz menção a isso na aula passada, existe muita gente que não vai gostar, mas eu vou falar mesmo assim, tem um dos autores assim que eu acho referenciais no Brasil é o padre Júlio Maria de Lombaerdi. Né? Vocês já devem conhecê-lo, já devem ter lido alguma coisa dele. E tem um livro dele que chama Cristo, o Papa e a Igreja. E ali ele
ele nega certas coisas da história do papado, de papas ruins que existiram, e a gente vê ali que ele está apaixonado demais, que ele está querendo fazer a defesa, não por má intenção, mas a defesa de algo que não há como defender, de certos papas em específico. Agora, e nós vemos outros historiadores que fazem a mesma coisa, né? Talvez movidos por uma santa devoção pelo papado, que acaba, né, querendo considerar que certas coisas não teriam acontecido. Agora, quando a gente lê a crônica de Liutprando, as coisas são muito claras ali, mas historiadores que se debruçaram sobre aquilo percebem que, de fato, há ali exageros, há ali excessos, e não dá para saber, de fato, o que é verdade e o que é mentira, se nós nos pautarmos somente por ela, porque ele era um cronista muito partidário. Ele era um cronista muito partidário. Então, ele não que ele mentisse, mas que ele exagerava, muito provavelmente ele exagerava. Então, o Papa Sérgio III, de fato, é uma personalidade que, quem ele foi, de fato, é algo que vocês verão vários historiadores dizerem coisas diferentes a respeito dele, justamente por causa desse tempo nebuloso, desse tempo confuso, que era o século X. Né? Pois bem, quando ele morreu, ele foi sucedido pelo Papa Anastácio II, que foi sucedido pelo Papa Lando. Foram dois papas bem intencionados, mas que governaram muito pouco a igreja, até que foi eleito o Papa João X, que foi Papa de 914 a 928, por influência de Teodora, Teofilacto. Né? Liutprando de Cremona fala dele que ele era outro dos amantes de Marósia. Marósia seria amante de Sérgio III e de João X, e ela não queria que ele ficasse... Ele era bispo, esqueci de onde, e ela o queria perto dele e fez a mãe, Teodora, o fazer dele papa. É Liutprando que fala. Né? A esse respeito, Batista Mondin, no seu Dicionário Enciclopédico dos Papas, ele fala assim, muitos são os boatos e as fábulas que se criaram em torno da figura desse Papa. Talvez não imaculada, mas sem dúvida nenhuma sólida. A crítica moderna demoliu as calúnias sobre as presumidas relações amorosas com Marósia, ou seja, não há fundamento de fato para se acreditar que ele fosse amante de Marósia. E apesar de ele ter sido feito Papa por pressão dos teofilactos, porque é o que eu estou dizendo, mesmo que esses papas não tenham tido uma vida dissoluta, eles eram títeres, fantoches, nas mãos dessa família. E, apesar disso, escrevem Saba e Castiglione, na sua História dos Papas, volume 1, João X foi Papa por 14 anos, né, apesar de ele ter sido feito Papa pela pressão dos teofilactos. Ele foi Papa por 14 anos e teve um ânimo dotado de energia e comum. E não obstante a autoridade, um tanto exagerada pelos historiadores das célebres mulheres da família de Teofilato, ele se mostrou um homem independente, até mesmo grandioso, e manteve mão forte sobre os assuntos da igreja, do Estado, manifestando-se na Itália como o principal estadista da época. Então, mesmo um Papa feito por Teodora e Marósia, que era, de fato, controlado, em certa medida, pelos Teofilato, ele conseguiu manter certa independência. Né? E ele procurou cuidar diligentemente dos assuntos da igreja e, sobretudo, cuidar da defesa da Itália, como o Papa João VIII havia feito no século anterior, dos ataques dos piratas muçulmanos. E ele tentou se mostrar tão independente em relação ao partido que o fez Papa, que o elegeu, os Teofilactos, que essa independência se tornou para eles, eles julgaram que foi longe demais. E Marósia, aquela por causa do qual ele teria sido eleito Papa, mandou prendê-lo em junho de 928. E um ano depois ele morreu de fome no cárcere, ou, se nós nos fiarmos ao que diz Liutprando, ele morreu sufocado com um travesseiro. E depois dos curtos pontificados do Papa Leão VI e do Papa Estevão VII, que o cronista Flodoardo, ambos, o cronista elogia pelo seu zelo, pelo seu amor pela paz, pela sua dignidade, enfim, apesar de os dois terem tido mortes violentas. Bom, e foi durante o pontificado dele
que Alberico, só para quem perdeu um pouco aí quem é esse tal de Alberico. Alberico era o filho de Marósia, ou seja, um membro da casa de Teofilacto, que durante a primeira metade do século X controlou o papado. Foi durante o pontificado dele que Alberico morreu, né? Depois de 24 anos de controle de Roma. Mas não antes, quando ele viu a morte se aproximar, Alberico reuniu a nobreza romana na Basílica de São Pedro e fez a nobreza jurar diante dos ossos de São Pedro que iria eleger para sucessor do Papa Agapito o seu próprio filho, Otaviano, né? E foi de fato o que aconteceu, né? O último papa dessa primeira fase da crise do papado no século X, o último papado da era Teofilacto, foi o sucessor de Agapito II e o filho do duque Alberico, o Papa João XII. Quando Agapito II morreu, a nobreza romana, fiel ao juramento que haviam feito ao finado Alberico, elegeram o seu filho, o filho de Alberico, que tinha entre 18 e 22 anos, Papa. Ele tomou o nome de João XII. Bom, o pontificado de João XII se trata de um dos mais controvertidos da história. E dentre os papas do século X, são dele os piores relatos que nos chegaram. Vejam, este homem não tinha vocação para o clero, não tinha vocação eclesiástica, mas o pai o fez entrar no clero, mas quando entrou no clero não mudou de vida, não mudou suas inclinações mundanas, né? E ele conservou, enquanto papa, enquanto pastor supremo da cristandade, ele manteve os hábitos de vida que ele estava acostumado no seio da nobreza romana, naquele tempo de decadência moral. E sempre o que mais se lembrou deste homem foi a conduta licenciosa e desordenada. Para quem conhece um pouquinho de história da igreja, quando pensa em João XII, pensa rapidamente naquela avalanche de acusações que o cronista Liutprando faz a respeito dele. Por exemplo, Liutprando diz que João XII teve relações com a concubina do seu pai e com outras prostitutas, que ele presenteava suas amantes com cálices de ouro da Basílica de São Pedro. Diz que ele cegou um cardeal e castrou o outro, causando sua morte. Liutprando diz também que ele se apoderava das oferendas feitas pelos peregrinos em Roma para apostar em jogos, e que nos dias de jogatina ele brindava a Satã e a Vênus. E dizia-se também que as mulheres eram advertidas a se manterem longe de São João de Latrão ou de qualquer outro lugar frequentado pelo Papa, porque ele estava sempre em busca de novas conquistas. Mesmo que se queira dar pouco crédito a essa descrição, ou seja, mesmo que Liutprando tenha exagerado, é indiscutível que era um homem de má vida, um homem de maus costumes. Bom, seja como for, João XII estava decidido a se desembaraçar de uma coisa, se desembaraçar da influência que a nobreza romana e italiana exercia sobre ele. Veja, justamente por ser da nobreza romana, por ser da família dos Teofilacto, né, que ele pôde chegar a ser papa. Né? Mas ele estava cansado da influência da família da nobreza romana sobre ele.
Então ele decidiu se desembaraçar dessa influência. Então ele foi atrás de um outro poder que poderia lhe dar sustentáculo para que ele não ficasse à mercê das famílias nobres romanas. E ele pensou em alguém do qual nós falaremos em aulas futuras. O rei da Alemanha, Otto I, o Grande, que havia se tornado célebre no ano de 955 ao vencer os húngaros na Batalha de Lé. O que João XII fez? Já havia quase 40 anos, 38 anos, que não havia um imperador. Não havia imperador romano. Não havia imperador do Ocidente. João XII decidiu restaurar a tradição e 162 anos depois da coroação de Carlos Magno, convidou Otto para vir a Roma e o coroou o imperador, dando início ali a uma tradição ininterrupta até 1806, aquilo ali foi a fundação do Sacro Império Romano Germânico. Ele convidou o imperador a vir a Roma, o rei da Alemanha a vir a Roma, o coroou o imperador e deu início a esta longa sucessão de imperadores que só se encerraria em 1806. Bom, quando Otto foi coroado, ele fez um juramento de que iria proteger o Papa, de que não iria prejudicá-lo, de que iria defender o Papa, que iria exaltar a Igreja Romana, garantia a posse do Papa sobre os Estados Pontifícios, enfim, fez um monte de promessas. Só que João XII, que era uma figura muito instável e queria o máximo de independência possível, ele logo se arrependeu, né? Porque o partido imperial em Roma, a presença dos alemães em Roma, se tornava para ele mais opressivo do que o antigo domínio das famílias aristocráticas italianas. E se deu ali rapidamente, em questão de menos de um ano, um rompimento entre o Papa e o novo imperador, né? Mas ele não conseguiu fazer mais nada, ele não conseguiu se desembaraçar disso. E foi justamente esse ato dele, de chamar o imperador, aliás, de chamar o rei da Alemanha, fazer o imperador, e dar-lhe um papel de influência nos assuntos do pontificado, do papado, que naturalmente faz iniciar a segunda fase dessa grande crise do papado nos séculos X e XI. Agora o papado não estará mais nas mãos da família Teofilato. Será disputado entre os imperadores alemães e as famílias romanas. Bom, quem causou isso foi o próprio João XII, que foi o último papa feito pelos Teofilatos, né? Bom, e em razão desse atrito, que logo se criou entre João XII e o recém-coroado imperador Otto voltou a Roma. Todos se prostraram diante dele, diante de seus exércitos, né? Ele reuniu o clero, os nobres, os dirigentes do povo e os fez jurar que no futuro, e vejam qual relevante vai ser isso, no futuro não iriam eleger nenhum pontífice sem o consentimento dele ou do seu filho, que será o imperador Otto II. E poucos dias depois, ele reuniu, isso foi em novembro de 963, ele reuniu na Basílica de São Pedro um sínodo para julgar o Papa João XII por causa do seu mau comportamento. O Papa foi instado a comparecer, foi citado, ele se negou e disse que quem ousasse dar-lhe um sucessor seria... E se eles ousassem lhe dar um sucessor, ele os excomungaria, né? Mas não adiantou, ele foi declarado deposto, foi eleito um antipapa, Leão VIII, que era um leigo, um secretário do imperador Otto,
Logo depois, João XII conseguiu retomar o controle da cidade de Roma e Otto pegou em armas para reavê-la, mas antes que ele chegasse, João XII tinha morrido. Ele morreu em 14 de maio de 964. Alguns dizem que ele morreu de apoplexia, mas, segundo a versão de Liutprando de Cremona, é que ele morreu quando, certo dia, um marido voltou de uma caçada antes da data marcada e surpreendeu a sua esposa na cama com o Papa. Ele, né, deu-lhe um fim. Essa é a versão que Liutprando dá para a morte do Papa João XII. Bom, com João XII se encerra essa primeira fase da crise do papado no século X. Né? Agora começa uma segunda fase. Vejam, desde que o Papa João XII chamou para Roma o imperador Otto para ser seu protetor, aconteceu essa mudança. No lugar das algazarras ali entre os senhores italianos, agora o trono pontifício vai ser objeto de disputa não apenas entre os nobres romanos e italianos, mas deles entre si e deles com o imperador alemão. Em específico, duas famílias romanas. A família Crescêncio e a família de Túsculo, que era descendente da casa de Teofilacto, que controlou o papado no começo do século X. Quando a gente olha para os papas do final do século X, desde a década de 970 até a primeira metade do século XI, a gente vê conflitos sangrentos reaparecerem, papas que desaparecem misteriosamente, antipapas surgindo o tempo todo, clãs rivais se despedaçarem como selvagens, dispostos a encaixar um dos seus no trono pontifício de qualquer jeito. Enfim, entre 965, desde João XIII, até 1012, com Sérgio IV, o Partido Imperial e a família Crescêncio disputaram o poder pontifício. Correto? Mas, a partir de 1012, entre 1012 e 1048, ou 1045 ou 1048, explicaremos por quê, o trono papal esteve nas mãos da família dos condes de Túsculo, que eram descendentes dos Teofilactos, de Marósia, de Alberico, etc. Essa família deu 3 papas à igreja. 2 irmãos, Bento VIII e João XIX, e o sobrinho deles, o Papa Bento IX. Ele foi o Papa mais jovem da história, segundo alguns historiadores, e aí ele fecha esse período como o pior de todos esses papas. Ele fecha esse período como que mostrando que era necessário, de fato, uma transformação radical para afastar todos esses maus hábitos e essa influência laica desmedida sobre a Sé de São Pedro. Segundo alguns historiadores, ele tinha 12 anos quando ele foi eleito. Isso provavelmente é um exagero, pelo que vai acontecer apenas 4 anos depois da sua eleição. 4 anos depois da sua eleição, vão tentar se desembaraçar dele por causa dos seus maus costumes. 4 anos depois da sua eleição, se ele tivesse 12 anos quando ele foi eleito, 4 anos depois ele teria apenas 16, ou seja, tudo bem, um jovem entre 12 e 16 anos pode, de fato, ter costumes muito ruins, mas é muito mais provável, segundo a maior parte dos historiadores, que ele fosse um pouco mais velho, já fosse um adolescente quando foi eleito, quando foi feito Papa, mas que ele provavelmente não chegava aos 20. Tá. Vejam o que escreveram a respeito deste senhor. São Pedro Damião, que escreveu no seu livro de Gomorra,
São Bedamil, que era contemporâneo dele. Bento IX chafurdava na imoralidade. Ele era um demônio que veio do inferno, disfarçado de sacerdote. Apóstolo do anticristo, raio disparado por Satanás, vara de Assur, filho de Belial, fedor do mundo, vergonha da humanidade. Isso é o que um santo diz dele. O Papa Vítor II escreveu: ele era devoto da volúpia e vivia mais como um epicurista do que como pontífice. Era dissoluto e adúltero, tão violento quanto assassino. Cardeal Rengerhotter escreveu: o Papa Vítor III disse que com a sua vida era tão vil, tão abominável e execrável, que pensar nela me faz arrepiar-me. O cardeal Rengerhotter escreveu: com esse jovem indigno e ignorante, o intruso forçado na igreja, voltam às desordens do tempo de João XII e até piores. E a Enciclopédia Católica, no seu verbete sobre ele, diz, a seu respeito, uma desgraça para a igreja. Então, era um homem violento e, ao mesmo tempo, um homem, para dizer o mínimo, dissoluto. Como eu disse, em 1036, os romanos, cansados com esse papa tão vicioso, decidiram matá-lo. Bento IX fugiu, foi até o imperador Conrado pedir a proteção do imperador. O imperador o ajudou, o reentronizou em Roma com um exército. Mas alguns anos depois, em 1044, uma nova revolta em Roma aconteceu contra Bento IX. Ele teve que fugir novamente e foi eleito um papa para substituí-lo, que foi o Papa Silvestre III. Mas Silvestre III se manteve por apenas 3 meses, porque Bento IX conseguiu reaver a sé de Roma. Isso correspondeu ao seu segundo pontificado, né? Durante o ano de 1045. Mas, em 1045, ele decidiu abdicar. Ele foi deposto, voltou e decidiu abdicar para se casar. Só que ele não queria ir embora de Roma de mãos vazias. Mas como estavam todos tão cansados da existência deste homem sentado no trono de São Pedro, o seu padrinho, que era o arciprieste da Basílica de São João de Latrão, um homem extremamente virtuoso e piedoso chamado João Graciano, para livrar a igreja deste homem, decidiu pagar para ele ir embora e ficar papa no lugar dele. Foi o Papa Gregório VI. Foi um bom papa. Quando Gregório VI morreu, Bento IX, que estava arrependido de ter deixado o papado, voltou. Foram uma série de manobras, uma série de acontecimentos que não vale a pena reproduzir aqui, mas ele conseguiu ocupar o papado uma terceira vez em 1047, mas foi expulso em 1048 e teve um final de vida desconhecido. Morreu provavelmente em um mosteiro em cerca de 1055.